Boa noite, igreja! Eu quero abrir a palavra de Deus, quero ler a palavra de Deus com você, lá em Romanos 8,32. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Essa é a palavra, irmãos, que nós vamos compartilhar e meditar nessa noite. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai Santo, Pai querido e amado, essa é a Tua palavra, viva, eficaz, transformadora, que nessa noite o nosso espírito possa receber através dessa palavra mudança, transformação, força, vigor, vida de Deus, Senhor, que a Tua palavra de fato seja viva sobre nós, gerando mudança, transformação, nos tornando de fato a Tua imagem e semelhança nessa terra, manifestando, Senhor, o Teu reino sobre essa cidade, Pai. É isso que nós oramos em Teu nome. Amém. Aqueles que estavam lá naquele luau ouviram uma palavra acerca da intensidade. Irmãos, aquilo ardeu no meu coração de uma forma que eu já sabia que no último culto ia ter que falar sobre isso. Deus me mostrou que era isso que Ele tinha para nós, é isso que Ele quer, é a forma que Ele quer que nós vivamos, de forma intensa para Ele. E eu sei que nós servimos um Deus que Ele é repleto de qualidades e características. E muitas delas nós lembramos com muita facilidade. Quando nós falamos de uma característica de Deus, talvez a primeira que nós lembramos é que Ele é bondoso, que Ele é amoroso, que Ele é o nosso Pai, que Ele nos ama. Mas às vezes nós esquecemos que nós servimos a um Deus intenso. E quando a palavra intensidade veio ao meu coração, eu precisava de uma referência bíblica, eu precisava de algo que mostrasse a intensidade de Deus. E eu encontrei em Romanos 8,32 a prova da intensidade de Deus. Somente alguém muito intenso daria o próprio filho. E não era apenas o próprio filho, era o único filho. Porque o filho que Ele deu era unigênito. Hoje, através de Cristo, muitos de nós fomos também feitos filhos. Mas quando Jesus foi entregue, Ele era ainda o único filho. E por amor, Deus entregou o seu filho. E não apenas entregou o seu filho, mas também disse que nos daria todas as coisas. Irmão, só alguém muito intenso dá todas as coisas. Eu amo os meus filhos, mas eu não dou todas as coisas a eles. Eu não prometo todas as coisas a eles. Mas Deus te prometeu todas as coisas. Se você estiver em Cristo, todas as coisas já são suas. O problema é que nós de fato não temos essa palavra como uma revelação. E quando nós falamos sobre a intensidade, muitos de nós temos dificuldade de criar um significado ou uma definição para que de fato o que é ser intenso. Se eu perguntasse para algum de vocês hoje, pense na sua cabeça agora, um significado de intensidade. É difícil, né, nós criarmos um conceito para isso, porque é uma palavra usada para muitas coisas. Mas para mim, quando eu penso em intensidade, eu penso que intensidade é a quantidade que eu me entrego a algo. E às vezes intensidade é a forma que nós definimos algumas pessoas. Às vezes tem pessoas que você olha e você diz assim, fulano é intenso. Intenso em quê? Às vezes intenso em várias coisas. Tem pessoas que são intensas ao estudar, tem pessoas que são intensas ao ministrar louvor, pessoas que são intensas. Há uma intensidade dentro de nós. Cabe a nós direcionar essa intensidade para Deus. E o grande problema é que muitas pessoas não direcionam a intensidade que há dentro delas para fazer as coisas para Deus. A nossa intensidade, a intensidade que há dentro de você, precisa ser direcionada para fazer a vontade de Deus. E muitas vezes não é essa a nossa realidade. Nós cremos na palavra de Deus, confessamos a palavra de Deus, mas às vezes no nível da nossa mente. Efésios 2,10 diz que nós somos feituras dele, criados por meio de Cristo Jesus para as boas obras. Se nós somos feitura dele, né? A Bíblia também diz que nós somos imagem e semelhança dele. Se nós conseguimos enxergar a intensidade de Deus para conosco, nós também, da mesma forma, precisamos ser intensos para com ele. Se nós somos a imagem e semelhança dele, se nós conseguimos enxergar intensidade nele, por que não há intensidade em nós para com ele? Algo está errado. Se não há intensidade na sua vida para com Deus, algo está errado. Você talvez não seja ainda a imagem e semelhança dele como deveria ser. Porque você precisa ser a imagem e semelhança dele.
E nós fomos criados para as boas obras. Então a intensidade nos leva a caminhar sobre essas obras. E eu creio que as obras de Deus, elas são intensas, não só para mim. Às vezes as pessoas pensam assim, a obra que Deus tem para o pastor é intensa, né? Cuida de uma igreja. Para mim não. Irmãos, não importa o tamanho de algo. A intensidade não está pelo tamanho que se faz algo, mas pela entrega que você tem. Você pode ser intenso cuidando de uma célula de 2 pessoas, como você pode ser intenso cuidando de uma igreja de 300 pessoas. O que muda a intensidade não é o tamanho de algo, mas é a sua entrega, o quanto você se dedica àquilo. E esse é um tempo de nós pensarmos, refletirmos o quanto nós, de fato, temos sido intensos ao Senhor. Essa palavra veio também de encontro ao meu coração. E eu creio que esse é um ano que Deus vai nos dar a oportunidade de sermos intensos, de fato, Senhor. Porque intenso não é algo que nós temos encontrado com facilidade na igreja. E quando eu digo na igreja, não é necessariamente aqui na Morada, eu digo na igreja de Cristo como um todo. Hoje em dia nós não encontramos mais pessoas intensas ao Senhor. E por que nós não encontramos mais pessoas intensas ao Senhor? Porque nós nos tornamos uma igreja medíocre. Pastor, você está nos ofendendo. Você sabe o significado da palavra medíocre? Parece um xingamento, né? Às vezes a gente usa, aquela pessoa é medíocre. E às vezes a gente fala sem saber o que está falando. Mas medíocre é o quê? Algo mediano, algo comum. Então se nós vivemos algo mediano, algo comum, algo que todo mundo vive, nós nos tornamos medíocres. Vivemos o que todo mundo vive. Irmãos, não é porque todo mundo, ou a grande maioria, não é intenso a Deus que você vai olhar para todo mundo. Você não foi chamado para olhar para todo mundo. Você foi chamado para olhar para Cristo. Se nós olharmos para todo mundo, a gente vai se achar bom. A gente vai achar que o que nós estamos fazendo já é intenso. Mas não é para olhar para todo mundo. É para olhar para Cristo. A intensidade vem de Cristo. É nele que está a intensidade. E a sua intensidade está onde? A grande maioria já não está em Cristo. E sabe aonde Deus colocou a intensidade dele? Na decisão de te amar. Nós já entendemos que o amor é uma decisão. E a intensidade de Deus, ele pegou toda a intensidade que havia nele e ele colocou na decisão de te amar. Porque eu imagino, irmãos, que é algo difícil. Não deve ser fácil nos amar. Às vezes a gente já tem dificuldade de amar a gente mesmo. E eu imagino que Deus olha e pensa, eu tenho que amar ele. Eu tenho que amar ele quando ele peca, eu tenho que amar ele quando ele mente, eu tenho que amar ele quando ele faz qualquer coisa. Porque o meu amor é sem condição. Então a maior prova da intensidade de Deus é ele te amar. É ele ter tomado a decisão de te amar. Você precisa perceber a intensidade de Deus quando você percebe que ele te ama. Então é tempo de nós também sermos intensos para ele. Porque acredite, Deus não vem buscar uma igreja medíocre, Deus não vem buscar uma igreja mediana. Não são os medianos que vão reinar com Cristo, são os intensos que reinarão com Cristo. Deus anseia por pessoas intensas a Ele. E nós precisamos ser intensos. Nós caminhamos sobre uma visão que fala sobre uma igreja de vencedores. Irmãos, e não tem como ser vencedor sem ser intenso. Se você não é intenso ao Senhor, você nunca vai ser um vencedor de fato. Você sempre vai ser a igreja mediana, a igreja que vive na média. Eu creio que não é isso que Deus tem para você e eu creio que não é isso que você quer para você. Eu creio que você quer realmente viver o propósito de Deus para sua vida. Então, intensidade não é definida o tanto que eu pulo, o tanto que eu grito aqui na frente ou aí no banco. Tem pessoas, irmãos, que você olha que realmente são intensas. Isso é bonito. É bonito quando você olha para alguém louvando a Deus com intensidade. Mas só isso não é intensidade. A intensidade é quanto eu me entrego, o quanto eu me dedico ao propósito de Deus para minha vida. Isso define o quão intenso eu sou ao Senhor. E muitas vezes as pessoas nem conhecer o propósito conhecem. Como que elas vão se dedicar a algo que elas não conhecem? Algo que ela ainda não entende? E a nossa oração deveria ser essa: entender o propósito de Deus. Irmãos, é tão nítido quando alguém entende o propósito de Deus para a vida dela, porque aquilo muda ela por completo. Ela começa agora a ter uma direção, ter um rumo para viver as coisas. Ela não vive mais de forma aleatória, mas ela entende que o que norteia a vida dela, o que dá direção à vida dela é o propósito de Deus. E aí ela passa a ser intensa ao Senhor. E é isso que o Senhor tem ansiado na igreja de Cristo, uma igreja intensa. Uma vez eu ouvi uma frase do Rodolfo. Ele disse assim: se o jeito dele me amar foi dando a vida dele por mim, eu dou a minha vida para ele.
O que Rodolfo estava dizendo nesse momento? Se ele foi intenso comigo, agora eu também sou intenso para ele. Porque ser intenso é dar a vida. Não existe outra definição para a intensidade de Deus a não ser entregar a própria vida. Quando nós confessamos Jesus Cristo como Senhor das nossas vidas, nós precisamos entregar a nossa vida a Ele. E infelizmente isso é algo que muitas vezes sai da nossa boca, mas não sai do nosso espírito, porque nós continuamos fazendo aquilo que queremos, andando do jeito que queremos, sem ter um Senhor. Geralmente nós somos de fato o Senhor das nossas vidas. Nós não perguntamos de fato o que Deus quer que a gente faça. Você pergunta todo dia o que Deus quer que você faça? Não, nós não perguntamos, eu me incluo nisso, porque ainda nós somos os senhores das nossas próprias vidas. E não há como ser intenso ao Senhor sem entregar a nossa vida a Ele. Eu queria ler um versículo com você, para que você entenda que de fato Deus não quer pessoas medianas. Abra sua Bíblia lá em Apocalipse 3, vamos ler o 15 e o 16. Diz o seguinte: conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Irmãos, isso é muito forte. Quando Deus olha para você e enxerga você de forma morna, Ele diz que está a ponto de vomitar. Quando que a gente vomita? Quando a gente gosta de algo? Quando algo é agradável? Não, você vomita geralmente quando algo é desagradável. E a gente sabe que Deus não tem sentimentos humanos, mas para que você entenda a sensação que Deus tem quando olha para alguém que já entendeu a cruz, que já entendeu o que Deus fez pela vida dele, que entendeu que Jesus se entregou, que não morreu, né? Entende a profundidade do Evangelho, e isso não é o bastante para ela ser intensa ao Senhor. Deus olha para nós e Ele sente nojo, Ele sente receio. Pastor, por quê? Porque a Bíblia está falando. Não sou eu que acho isso, o que a Bíblia diz. Estou ao ponto de vomitar-te da minha boca. E eu creio que você não quer que Deus tenha repulsa ou ânsia de você. Eu creio que você quer agradar ao Senhor. Agradar o Senhor com o quê? Com as obras. Conheço as tuas obras. Então o que agrada ao Senhor é as nossas obras. Por muito tempo nós nos imaginávamos diante de um tribunal sendo julgado por Deus pelos nossos pecados. A gente às vezes criava aquela cena de um telão e os nossos piores pecados sendo expostos naquele telão, e nós diante de um Deus carrasco e nos chicoteando por cada pecado cometido. E a gente sabe que graças a Deus, a graça de Cristo já levou os nossos pecados. Os nossos pecados já não geram mais condenação. Nós já fomos justificados. Isso é graça. E daí algumas pessoas acham, pronto, agora se vive do jeito que quiser. As igrejas da modinha, as igrejas da graça, fazem o que querem. Irmãos, o tribunal continua existindo. Um dia nós vamos estar sim diante de Deus. E isso que a palavra de Deus nos mostra. Vamos lá para 2 Coríntios 5, do 9 ao 10. Porque muito desejamos também ser-lhes agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então um dia você vai estar diante de um tribunal, para você receber o que você fez mediante o seu corpo, sejam ações boas ou ações ruins. Se você fez algo bom ao Senhor, você vai receber o quê? Galardão do Senhor. Mas se você fez algo ruim, obras que desagradaram o Senhor, e veja que obras que desagradam o Senhor nem sempre são pecados. Muitas vezes não fazer a vontade de Deus pode te afastar muito mais de Deus do que o próprio pecado. Às vezes simplesmente uma atitude errada, uma atitude fora da vontade de Deus, te afasta muito mais de Deus do que o pecado. Se a vontade de Deus é que você fique num lugar e você vá para outro, isso não necessariamente é um pecado, mas isso pode te afastar extremamente de Deus e do propósito de Deus. Porque o propósito de Deus, ele tem pessoas, o propósito de Deus tem local, o propósito de Deus tem tempo. O propósito de Deus, irmãos, ele é muito mais intenso e muito mais complexo do que a gente imagina. Todos nós que estamos aqui, de certa forma, o nosso propósito está ligado uns aos outros.
Porque existe um propósito quanto igreja, e você, se você está aqui e você entende que você faz parte dessa igreja, que você é a igreja neste lugar, o nosso propósito está interligado de alguma forma. Alguma coisa você tem que fazer para que o nosso propósito como igreja se cumpra. Alguma obra foi pensada, sonhada para você realizar. Um dia você vai ter que estar diante do tribunal, ou para receber algo por ter realizado essa obra, ou por não ter realizado. A Bíblia fala que todos os nossos dias foram escritos num livro. Deus já escreveu uma história para você. Agora cabe a você caminhar sobre essa história ou criar uma outra história, uma outra versão da história que já foi criada para você. Hoje nós vemos às vezes que se pegam clássicos de filmes e fazem uma nova história. Mudam um pouco a história, se faz uma nova história. Principalmente às vezes tem esses filmes da Disney que criam umas histórias, às vezes misturam o Chapeuzinho Vermelho, não sei o que, e criam umas histórias que não são a história original. Você tem uma história original. Você deveria caminhar sobre essa história original, mas às vezes você quer criar a sua própria história. E criar a própria história te afasta da história e da vontade de Deus para sua vida. Quando você quer escrever a própria história, você se afasta da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque tudo que Deus faz é perfeito. O nosso problema é não conseguir, às vezes, enxergar a perfeição de Deus. Porque estamos distante da vontade e do propósito de Deus. Às vezes nós olhamos para a nossa vida e percebemos que está tudo dando errado. Quem aqui já teve a sensação de que tudo está dando errado? Muitos de nós já tivemos essa sensação. Tudo está dando errado na minha vida. E sabe por que muitas vezes tudo está dando errado na sua vida? Porque você está distante do propósito de Deus. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se você não viver o propósito de Deus, as coisas não vão colaborar para você, não vão contribuir para você. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Não adianta você ter um versículo, uma palavra-chave para a sua vida se ela não for inteira. Tem gente que guarda esse versículo e tudo que acontece fala: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aconteceu alguma coisa? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas se você não vive o propósito de Deus, Deus não tem obrigação de fazer com que todas as coisas contribuam para o seu bem. Porque você não tem vivido o propósito de Deus. E justamente o fato de algumas coisas darem errado é para que você entenda e volte para o propósito de Deus. Aí sim, todas as coisas vão contribuir para o seu bem. Então, irmãos, não se preocupe tanto com o seu pecado que você já abandonou. Se preocupe com o que você precisa realizar ao Senhor. Deus criou obras para você. E você precisa caminhar sobre essas obras. E ser intenso é caminhar sobre essas obras. Ninguém é intenso ao Senhor se não tiver obras. Sabe quando Deus mede a sua intensidade? Quando Ele olha para você e Ele vê obras. Que obras? Não sei, as obras que Ele preparou para você. Eu preciso saber das minhas. Você precisa saber das suas. Quais são as obras que Deus preparou para você? Por que você está exatamente nesse lugar? Por que você está na célula que você está? Por que você está na supervisão que você está? Por que você está no lugar onde você trabalha? Um dia eu descobri porque eu tinha que estar na Marcegalha. Um dia eu conheci uma pessoa e eu entendi porque Deus tinha me levado para aquele lugar. E ali se cumpriu o propósito pelo qual eu tive que ficar 9 anos numa empresa. Talvez por um único propósito, por uma única pessoa. E você está num lugar com um propósito. Você não está onde você está por acaso. Não existe acasos para aqueles que servem a Deus. Não existe sorte, irmão, para quem serve a Deus. Quem tem Deus não precisa de sorte. Você não precisa de sorte. Você precisa viver o propósito de Deus. Sabe o que vai te fazer ser intenso ao Senhor? A graça de Deus. Nós não somos intensos por nós mesmos. Você não consegue, acredite. Não se esforce para ser intenso. Deixe que a graça de Deus te torne intenso. Vamos ler um versículo? 1 Coríntios 15, 9 e 10. Aqui é Paulo falando, tá, irmãos? Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Os discípulos já tinham trabalhado muito. Os discípulos já tinham feito grandes coisas, mas Paulo diz que ele trabalhou mais do que todos.
E daí ele corrige e diz: não eu, mas a graça de Cristo que está comigo, a graça de Cristo que está em você, vai fazer com que você diga também como Paulo: a graça de Cristo me fez fazer grandes obras ao Senhor. A graça de Cristo me fez ser intenso ao Senhor. Irmãos, esse precisa ser o desejo do seu coração. Essa palavra, intensidade, ela tem que estar entranhada no seu coração. E às vezes nós percebemos que chega final do ano, se dá um título para o ano que vai vir. E geralmente os títulos são muito parecidos. É o ano da dupla honra, o ano da superação, o ano do melhor de Deus, o ano do favor de Deus, e problema nenhum nisso. Mas muitas vezes nós percebemos que esses títulos criam para nós a falsa obrigação de Deus agir naquele sentido, como se um título limitasse o agir de Deus. Não, esse ano nada vai acontecer de errado na minha vida, porque é o ano do favor de Deus, é o ano do melhor de Deus. E nós não podemos criar um título para o que Deus vai fazer, porque nós não sabemos o que Deus vai fazer nas nossas vidas. A Bíblia fala que o dia da manhã pertence ao Senhor, e nós, irmãos, sempre fugimos de dar um título ao ano que virá. E esse ano Deus me deu um título. Esse ano será o ano da intensidade. E não é a intensidade do que Deus vai fazer, é a intensidade do que nós vamos fazer. Eu não estou dando um título para o que Deus vai fazer, eu estou dando um título para a decisão que nós vamos tomar como igreja. Sermos intensos ao Senhor. Se preparem para ver a gente igual um louco por aí. Porque esse ano, irmãos, nós vamos fazer muitas coisas ao Senhor. Nós vamos nos dedicar muito ao Senhor. Eu fico feliz, irmãos, porque eu vejo os líderes, os supervisores abraçando isso, desejando isso. E o meu desejo é que toda a igreja abrace isso. Que você, como igreja, não precisa de um título de LET, não precisa de um título de supervisor para ser intenso ao Senhor. Seja intenso ao Senhor na posição que você está. Ninguém é intenso por um título que tem, mas a gente é intenso pelo coração que tem. O seu coração seja ser, o desejo do seu coração seja ser intenso ao Senhor. Ah, pastor, e ano que vem vai ser o ano do quê? Não sei, talvez seja o ano da intensidade. Não é para você ser um ano intenso, é para você ter uma vida intensa ao Senhor. Não é para você, não, então esse ano eu vou ser intenso, no outro ano eu vou ser o quê? Continue sendo intenso. Seja intenso pro resto da sua vida. Seja intenso sempre ao Senhor. Isso não é para ser uma identidade de um ano, é para ser uma identidade que nós vamos carregar para o resto das nossas vidas. E a Bíblia, irmãos, ela nos fala e nos mostra uma série de pessoas que foram intensas ao Senhor, que agradaram o coração do Senhor pela sua intensidade, que deixaram uma vida medíocre, de fato se entregaram a Deus de forma intensa. Eu quero mostrar para você um personagem que foi extremamente intenso ao Senhor. Esse personagem da palavra de Deus está lá em Marcos 14, do 3 ao 9. Estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com um unguento de nardo puro de muito preço, e quebrando o vaso lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmo se indignaram e disseram: para que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-los aos pobres. E murmuravam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, porque a molestais? Ela fez-me boa obra. Porque sempre tende os pobres convosco e podei fazer-lhe bem, quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. E esta o fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que toda parte do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Então nós vemos aqui uma mulher que ela foi extremamente intensa. Por que ela foi intensa? Primeiro porque ela rompeu todo qualquer costume daquela época. Hoje uma mulher se achegar à presença de Deus é algo comum. Mas naquela época, irmãos, as mulheres não poderiam estar onde os homens estavam. Se tivessem homens ali conversando, você não viria uma mulher naquela mesma rodinha conversando. Então, provavelmente, eles estavam ali na sala do Simão, em algum lugar. Jesus provavelmente discursando acerca de algo. Não havia mulheres ali. E, de repente, aquela mulher entra. E aquela mulher, ela não entra falando nada. Ela entra agindo de uma forma intensa. E nós vemos ali a Bíblia falando que eles se incomodaram por causa do valor do unguento. Isso de fato incomodou aqueles homens também. Mas não foi só isso que deve ter incomodado eles. Incomodou o fato da presença daquela mulher ali.
certo? Eles olharam, o que essa mulher está fazendo aqui? O que ela está fazendo? E quando ela derrama, irmãos, esse unguento, né, esse óleo sobre Jesus, ela está fazendo, irmãos, duas coisas. Primeiro, fazendo o que a família de Simão deveria ter feito. Aquela casa não honrou o Senhor. Eles não estavam ali com a intenção de honrar o Senhor. Talvez eles estavam ali, trouxeram Jesus até ali, com a intenção do status. Jesus veio até a minha casa. Havia um costume da época, toda vez que alguém entrava, irmãos, eles andavam, naquela época andavam de sandálias abertas, aquele barro, aquilo ficava encrostado no pé das pessoas. Então toda vez que as pessoas chegavam numa casa, os anfitriões então lavavam os pés e derramavam óleo, né, sobre os pés. Isso era uma questão de honra, era uma questão de você receber bem alguém. Quando você recebia bem alguém, você fazia isso. Hoje, geralmente, quando você recebe bem alguém, você prepara uma janta, você faz... A pessoa percebe, eu fui bem recebido aqui. Prepararam um ambiente para que eu estivesse aqui. E Jesus percebeu que aquele ambiente não foi preparado com honra para ele. E talvez Jesus não estava ali. E é nítido que Jesus não estava ali por causa de Simão. Jesus estava ali por causa daquela mulher. Não, Jesus não foi encontrar Simão, mas Jesus foi encontrar aquela pecadora. Essa mesma passagem, eu acho que ela está também em Lucas 7. Lá ele chama a mulher de pecadora. Fala que ela chorava também enquanto derramava esse bálsamo sobre Jesus. E talvez enquanto ela chorava, ela se arrependia. Porque talvez o fato de chamarem ela de pecadora é porque talvez de fato ela fosse uma pecadora. Mas quando ela unge a cabeça de Jesus, e o costume de ungir a cabeça não era feito por qualquer um. Somente os sacerdotes e os profetas ungiam a cabeça de alguém. E geralmente se ungia a cabeça de alguém quando alguém era declarado rei. Quando Davi foi declarado rei, Saul foi lá e ungiu a cabeça dele, declarou ele rei. E quando aquela mulher derrama o unguento sobre a cabeça de Jesus, de forma intensa, sem se preocupar com o que estavam pensando, ela declarou: Jesus é o rei da minha vida. Ele não é apenas o rei de Israel, ele é o meu rei. E Jesus precisa ser o seu rei. Será que a sua identidade declara a majestade dele, como a atitude dessa mulher declarou a majestade dele diante daquelas pessoas? O que as suas obras, o que as suas atitudes têm declarado acerca de Jesus? Será que você realmente está preocupado em agradar a Deus, ou você ainda se preocupa com o que pensam a seu respeito? Essa mulher não se preocupou com o que pensavam ao respeito dela. Ela simplesmente quis agradar ao Senhor de forma intensa. E essa deve ser a nossa preocupação, agradar ao Senhor com a nossa intensidade. E veja que toda vez que alguém decide ser intenso ao Senhor, isso incomoda as pessoas. As pessoas medianas sempre se incomodam com a intensidade dos outros, porque o incômodo delas é para fazer você parar, é para fazer você retroceder e não ser intenso ao Senhor. Se ela tivesse de repente dado ouvidos ao que ela tinha ouvido ali, você está desperdiçando esse perfume. De repente ela pegava pelos cacos de vidro, tentava levar aquele nada e colocar em algum outro lugar, ajuntar o que foi derramado, enfim, sei lá o que ela poderia ter feito. Mas ela não se importou com o que estavam falando a respeito dela. E se você tomar a decisão de ser intenso como essa mulher tomou, certamente você vai enfrentar situações como essa. Certamente pessoas vão falar para você: não precisa você fazer isso, não precisa você abrir mão disso, você pode continuar fazendo isso, você pode continuar sendo assim, isso não tem nada a ver. O maior demônio que age na vida da igreja é o demônio do nada a ver. As pessoas adoram declarar que nada tem a ver. Isso não tem nada a ver. Sair por aí transando com todo mundo não tem nada a ver. Sair trocando de namorado não tem nada a ver. Encher a cara não tem nada a ver. E daí você cria, deixa isso agir na sua vida. Você caminha sobre o nada a ver. Não caminhe sobre o que tem nada a ver. Caminhe sobre o que tem a ver, e tem tudo a ver com ele. E você precisa entender o que tem a ver com ele, e não o que tem nada, deixa o nada a ver para lá, mas procure enxergar o que de fato tem a ver com ele. Faça o que tem a ver com ele, viva o que tem a ver com ele. E tem coisa que você tem vivido que não tem mais a ver com ele. Se você é a imagem e semelhança dele, você tem que viver de acordo com o que ele vive. Comece a colocar Jesus em situações que você faz, em situações que você tem durante o seu dia, e comece a perceber que talvez aquilo não cabe mais para você. Talvez aquilo não cabe mais para alguém que precisa ou quer ser intenso ao Senhor. Se você quer ser intenso ao Senhor, isso precisa de fato
mudar a sua vida. E para mim, irmãos, uma das principais características de ser intenso ao Senhor é viver o amor de Deus. Sabe quando de fato nós vamos perceber uma igreja intensa? Quando nós sentimos o amor de Deus um na vida do outro. E faz algumas semanas, foi na última célula, irmãos, eu fui numa célula e alguém testemunhou algo que me deixou muito feliz. E a pessoa disse assim: por muito tempo eu procurei Deus em alguns lugares e eu não encontrei. E quando eu conheci vocês, eu entendi que o amor de Deus estava nas pessoas. Eu senti o amor de Deus através das pessoas. Irmãos, eu naquele momento eu falei: isso nunca se perca. Que essa seja sempre a nossa identidade quanto igreja. Que cada pessoa que entrar pelaquela porta consiga sentir o amor de Deus palpável através da sua vida. E quando alguém abrace, quando você ficar ali, irmãos, naquele corredor abraçando as pessoas, que você seja o abraço de Deus. Não aceite ser outra coisa. Você não está lá para mostrar uma roupa nova. Você está lá para mostrar o amor de Deus. E as pessoas têm enxergado isso. E elas precisam continuar enxergando isso cada vez de forma mais intensa. Ser intenso é viver o amor de Deus. Volte um pouquinho lá para Marcos 12, 28 e 31. E aproximando um dos seus escribas que tinham ouvido disputar, sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhes: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhes: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E não há outro mandamento maior do que estes. Então veja que aqui talvez seja um dos poucos momentos que Jesus fala de mandamentos. E o mandamento era o quê? Lei. O mandamento eram leis. E Jesus poucas vezes falou sobre lei. Jesus veio para falar sobre o reino, veio para falar sobre a graça. E aqui eles queriam, todas as vezes que os escribas chegavam diante do Senhor, era para colocar eles em situação desconfortável, onde ele não conseguisse responder, porque talvez eles achavam que ele ia falar que não precisava mais cumprir o mandamento. Irmãos, a graça não veio para te fazer não cumprir o mandamento. Não é isso. Nós continuamos cumprindo leis. Como assim? Mas não são mais leis escritas, são leis agora imprimidas no nosso coração. A Bíblia fala que ele imprimiu a lei no seu coração. Você não deixa de adulterar porque você lembra que está escrito não adulterarás, mas porque no seu espírito está cravado não adulterarás. Então não é por força que nós cumprimos a lei, é a graça agora que cumpre a lei. A graça de Cristo em você quer cumprir toda a lei e vai cumprir toda a lei que ele colocar no seu coração, porque ele fala: as leis não estão mais em pedras, agora estão no seu coração. E ser intenso, irmãos, é isso. É viver o amor de Deus. É querer viver isso não mais por uma imposição da lei, mas pela graça de Cristo. A graça de Cristo precisa te impulsionar a olhar para o próximo e amá-lo. E não somente o próximo bem próximo. Geralmente aí próximo de você, talvez a seu esposo, sua esposa, seu filho, sua filha. Não é só esse próximo que Deus está falando. O próximo talvez é aquele seu vizinho, que te inferniza o dia inteiro, que te ofende, que te calunia. Irmãos, o amor de Deus tem que ir muito mais longe. E às vezes o amor de Deus nas nossas vidas tem ficado muito perto, tem ficado muito limitado. Que esse ano o amor de Deus possa ir aonde os nossos olhos físicos ainda não enxergam. E às vezes o amor de Deus só tem ido aonde os nossos olhos vão. Mas que Deus te leve a amar, que Deus te leve a pessoas que você ainda não consegue nem enxergar. Porque o que Deus tem, irmãos, para as nossas vidas é algo grande, irmãos. Não grande de precisidade de ser grande, mas de intensidade. Eu não sei aonde Deus vai nos levar, mas aonde Ele nos levar, vamos ser intensos. Aonde Ele nos levar a fazer algo, vamos fazer com excelência. A Bíblia diz: fazei tudo como se fosse para o Senhor. Carregue isso para a sua vida, isso é excelência. Quando for servir alguém, sirva como se estivesse servindo ao Senhor. Vamos parar de ser medianos e vamos de fato ser intensos ao Senhor. Eu quero ler o último versículo, está lá em Eclesiastes 5, do 4 ao 5. A palavra de Deus diz o seguinte: quando a Deus fizerem algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, pagam. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Resumindo, irmãos, quando nós formos fazer um voto a Deus,
se nós não temos a intenção de cumpri-lo, é melhor que nós não façamos. E Deus não se agrada de voto de tolos. E eu quero que juntos nós façamos um voto ao Senhor, de fato de sermos intensos a Ele. E que esse ano seja um ano da intensidade, mas não da intensidade dele. Toda a intensidade dele para conosco já foi realizada naquela cruz. Já foi realizada no momento que ele entregou o próprio Filho. Deus não tem mais o que fazer. Ele já fez todas as coisas. Agora é o nosso momento de fazer. É o nosso momento de ser intensos.